Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Vamos dar início à nossa reunião de estudo e assistência espiritual, acompanhando a leitura da página através do nosso irmão Carlos Wagner. Em seguida, nossa prece inicial. Página extraída do livro Através do Tempo, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Tem como título Aos Obreiros de Boa Vontade. A obra do Senhor conta com servidores de todas as latitudes, tendências e direções. Alguns somente cooperam em tarefas que lhes agradem. São os obreiros caprichosos. Outros não colaboram, se a multidão dos amigos não lhes observa os esforços. São os obreiros vaidosos. Alguns ajudam segundo as circunstâncias do tempo. São os obreiros inconstantes. Vários comparecem a fim de reparar as contribuições alheias. São os obreiros levianos. Diversos colaboram indicando os defeitos dos companheiros. São os obreiros escarnecedores. Muitos auxiliam quando há benefícios imediatos. São os obreiros oportunistas. Não poucos surgem no serviço reclamando as vantagens para o seu círculo pessoal. São os obreiros egoístas. Grande parte intervém no trabalho, discutindo direitos e prioridades, privilégios e favores para si ou para aqueles que lhes façam simpáticos. São os obreiros apaixonados. Inúmeros aparecem nos quadros da ação, enganando o tempo e menosprezando-o, recebendo sem dar, desfrutando sem retribuir e absorvendo a luz e a bênção sem irradiá-las. São os obreiros infelizes. Mas o Mestre glorifica-se nos cooperadores que não cogitam de prerrogativa, remuneração, que servem onde, como e quando determina a sua vontade sábia e soberana. São os obreiros da boa vontade. Agradecemos ao nosso irmão Wagner pela leitura da página. Agora, já sintonizados com a espiritualidade amiga, vamos unir os nossos pensamentos e elevar ao alto e dizer assim: Pai de amor, bondade, misericordioso, Jesus, Mestre amado, mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos em Seu nome. Louvado seja, Senhor. Mestre amado Jesus, rogamos, Senhor, as Tuas bênçãos para cada um de nós que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados. Te pedimos, Senhor, o amparo e auxílio para os nossos irmãos que se encontram nas ruas, sem um teto e sem alimentos. Te pedimos, Senhor, que Tu possas amparar aqueles irmãos que retornaram à pátria espiritual. Conforte, Mestre amado, os corações dos familiares que aqui ficaram sentindo a dor da saudade. Senhor Jesus, rogamos as bênçãos para todos aqueles que sofrem do corpo e da alma, em qualquer lugar do mundo. Olhai, Senhor, por cada um dos irmãos que se encontram aflitos, desconsolados, desesperançados, angustiados, Senhor. Pai amado, abençoe o nosso país, abençoe o nosso planeta, abençoe, Senhor, a humanidade inteira, que assim seja. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje tem como tema: os últimos serão os primeiros. A referência está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, itens de 1 a 3,
Quem fará será nossa irmã, expositora da noite de hoje, Carla Maia. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Mestre Jesus possa estar presente no estudo dessa noite de hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Os Trabalhadores da Última Hora. Itens 1, 2 e 3, que tem como subtítulo Os Últimos Serão os Primeiros. Vou fazer a leitura desses itens para que a gente possa depois ir compreendendo, as reflexões. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Vinha, o que é vinha, São aqueles locais, com vários, aquelas parreiras, de uva, que eles usam, fazem todo um procedimento para fazer os vinhos. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário. Denário era a moeda daquela época, a cada um por dia. Mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também, vós outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, às quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Naquele tempo, meus irmãos, o que acontecia? Existem aquelas praças, aqueles locais que as pessoas, que precisavam trabalhar, que queriam trabalhar, ficavam. E as pessoas que precisavam de trabalhadores iam até essas praças buscá-los, recrutá-los, que a gente pode até falar isso. Então eles ficavam lá, por isso que ele ia até essa praça e chamava, na primeira hora, na segunda hora, por isso que a praça era esses locais onde essas pessoas permaneciam esperando, que alguém chegasse para oferecer o trabalho. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios, o braço direito, dele: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado. Receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que ia receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai da família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo seu dia? Toma-o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último, dando quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16. Meus irmãos, nós falamos aqui agora sobre aquela parábola trabalhadores da vinha. Vamos agora então continuar aqui a leitura.
instruções dos espíritos. Os últimos serão os primeiros. E tem 2. O obreiro da última hora, tendo direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que, por fim, o chamaria para o trabalho. Laborioso apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer, então, daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência que, enfim, se haja cevado todas as ignomínias da humanidade. Que será desse? Bastar-lhe-á dizer à última hora, Senhor, empreguei mal o meu tempo. Toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade. Não, não, o Senhor lhe dirá, não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei a meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bens amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos vieste quando foste chamado um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamavas para a sua vinha, sem que quisesses penetrar nela, ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Irmãos, aqui nesse capítulo 2, Jesus coloca, que essas horas, que são, as 12 horas, as 6 horas, as 7 horas, são o quê? São as oportunidades que Deus nos dá. As oportunidades através das reencarnações. Por isso que ele diz, retorna, recomeça. Recomeça, portanto, a aprender. E quando te achareis mais bem disposto, vem ter comigo e eu te franquearei o meu vasto campo. Então, ou seja, não, vou ali fazer só um tempinho rápido e aí você me dá o meu salário? Não, recomeça. Deus vai lhe dar mais uma oportunidade. Deus vai lhe dar mais uma oportunidade para você aqui estar. Através do quê? Da reencarnação. Ele vai nos dar a oportunidade para estarmos aqui novamente, para fazermos melhor, para fazermos o nosso máximo. São as oportunidades, são as horas, são as reencarnações que Deus nos dá, para que possamos aproveitar essas oportunidades.
Vamos agora ao item 3. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e, na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes que por último vieram foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, e sim na cumeira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza precisa afiliação espiritual, chamado a prestar contas do seu mandato terreno. O espírito apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais, e todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra como todas as de que Jesus se utilizou, falando ao povo o germe do futuro e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Meus irmãos, Jesus utilizava o quê? Das parábolas, né? A gente sabe que naquela época era bem diferente de hoje, né? Então, assim, ele não podia, né, usar os termos que hoje usamos, né? Que hoje estamos aqui estudando e falando. Ele não podia usar. Então, ele usava através das parábolas para tentar que aquelas pessoas que ali estavam naquele momento conseguissem compreender a palavra dele, o que ele veio nos trazer aqui na humanidade, né? Então ele utilizava das parábolas para poder trazer os ensinamentos dele, para que as pessoas que aqui estavam pudessem aprender. Ali nessa leitura que eu fiz agora, eles falam, né, das passagens, né, de Moisés, né, dos profetas, né, de próprio Jesus, de todos aqui tiveram, né, eles colocam o quê? Que esses, né, que cada um que aqui passou, Moisés, os profetas, os discípulos, né, todos que aqui passaram, eles fizeram o quê? Eles iam plantando uma semente, né? Fazendo algo, né, de bom aqui na terra, né? Eles iam, como se eles viessem preparando o solo, né? Cada um que aqui passou foi preparando o solo. Para quê? Para que aqueles outros que chegavam, né? Que os outros que iam chegar depois pudessem utilizar, né? Aproveitar aquilo que eles deixaram, aquilo que eles aqui plantaram. Jesus, quando aqui chegou, ele encontrou o quê? O solo que já tinha sido todo preparado por Moisés, pelos outros profetas e por todos aqui que vieram, né? E os outros espíritos que aqui estiveram, né? Mais iluminados, que vieram o quê?
preparar esse solo aqui para que Jesus pudesse aqui estar. Não é verdade? Então, todos aqui, né, que passam, né, eles possam sempre aproveitar o que os outros aqui trouxeram. A gente aqui não passa sem sempre deixar alguma coisa. E os que chegam, né, os últimos que chegam, aproveitam daqueles ensinamentos, daquele preparo todo que os seus antecessores tiveram aqui. Não é isso? Nós nunca podemos nos esquecer, meus irmãos, que todos nós somos irmãos. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus, né? E Deus nos fez todos iguais, né? Quando ele diz que todos vão ganhar o denário, né? Quando eu estava fazendo o estudo, todos vão ganhar um denário, porque todos nós também somos iguais. Então nós todos temos que ganhar realmente um denário. Se Deus, né, nos fez todos iguais, que se nós somos irmãos e Ele é o nosso Pai, nosso Deus Pai Supremo, nós todos somos irmãos, então nós todos somos iguais. E por que a gente precisa querer, né? Eu quero ganhar 12, ou você vai ganhar 1, você chegou antes. Não podemos, nós temos que receber tudo igual, porque Deus nos fez iguais, né? Então a gente tem que acabar com esse orgulho, essa inveja, essa vaidade, né? É muita vaidade que nós temos ao chegar aqui na Terra, né? Nesse mundo de provas e expiações, né? E agora nós vamos falar, né? Nós vamos fazer uma pergunta, né? Quem são esses trabalhadores da última hora? Bom, a leitura que eu fiz agora do Evangelho, eu acho que ficou bem claro quem seriam esses trabalhadores da última hora, né? Ali, né, Kardec, né, deixa claro que quem são esses trabalhadores da última hora. Os espíritas, né? Os espíritas, né? Que são os últimos a virem, né? Só que eles foram anunciados, né? E preditos desde a aurora do Messias, né? Quando Jesus já esteve aqui, ele já começa, né? Ele já sabia que o Consolador estaria aqui, né? Trazendo, né? A mensagem. Ele já sabia, né, que seria no momento certo, na hora certa, né, e ele disse, né, que todos receberão a mesma recompensa, né. Então, esses trabalhadores da última hora são os trabalhadores, né? Não é que eles não trabalhavam porque não queriam, e sim porque não tinha tido o chamado, né? Os espíritas não tinham vindo aqui porque eles não queriam, porque eles não tinham sido chamados, né? Porque não era a hora deles virem aqui, não é verdade? Não era aquele momento, não era a hora, não era aquela reencarnação deles estarem aqui. Eles viriam, mas não era aquele momento. Eles tiveram, né, os espíritas, né, tiveram o direito de receber igual a todos, como eu acabei de falar, né, nós somos irmãos, né, e eles, né, não é porque eles eram preguiçosos, eles não tinham sido chamados, e quando eles foram chamados, eles vieram dispostos a trabalhar, né, tiveram a boa vontade para o trabalho. Essa última hora, né, como a gente falou, né, e o que seria esta última hora, né? A gente viu que essas horas são as reencarnações, né? A gente veio falando essas horas, né? Eram as possibilidades, as oportunidades que Deus vem dando a todos nós, né? E o que seria essa última hora? Seria essa nossa última reencarnação. Mas, gente, quando eu falo, né, meus irmãos, dessa última reencarnação, vocês vão falar, nossa, mas nós não vamos mais reencarnar? Não, nada disso. A última reencarnação é esta que nós estamos agora. É esta oportunidade que Deus está nos dando para nós fazermos o melhor que podemos, não é verdade? Que possamos fazer o melhor nesse momento que está, né, sendo dada essa oportunidade. Né? Esse momento aqui na Terra, né? Para podermos dar o nosso melhor, para que possamos vivenciar o quê? O Evangelho de Deus, não é verdade? Possamos vivenciar, né, o que Jesus veio aqui nos deixar,
os ensinamentos que ele nos trouxe, né? Então essa é a nossa última hora, é a nossa última reencarnação, né? Que, né, como eu disse para vocês, não quer dizer que não teremos outras oportunidades. Vamos sempre ter outras oportunidades, mas ela será essa última, porque essa é hoje, que foi a que recebemos agora, para tentar sempre consertar aquela primeira oportunidade que nós tivemos, a segunda, as milhares de oportunidades que Deus nos deu, para que a gente, né, possa fazer o melhor, porque quando aqui nós tivemos, nós não fizemos o melhor. Por isso que foi dada essa várias oportunidades, né? Mesmo que nós possamos utilizar para a nossa perfeição essa oportunidade, para que possamos fazer o nosso melhor, em busca de quê? Da nossa perfeição, do nosso melhor. Né? Tudo que os nossos predecessores deixaram aqui, né? Que Moisés deixou, que os profetas deixaram, que Jesus veio aqui nos deixar, todos esses ensinamentos, todo esse preparo do solo, né? Que são os ensinamentos que eles deixaram, que nós possamos utilizá-los, né? Nesta última oportunidade, que é esta encarnação que nós aqui nos encontramos, né? Que possamos utilizar, né? Possamos fazer o nosso melhor. E claro que se nós não conseguimos essa perfeição nessa última oportunidade que tivemos agora, Deus vai nos dar outras oportunidades para que possamos fazer o melhor, né? Tentaremos sempre consertar o que não fizemos nas outras oportunidades, né? Os chamados que nos foram feitos, né? Nós não foram feitos os chamados e nós não conseguimos fazer o nosso melhor. Não nos esquecemos nunca que hoje nós estamos aqui melhor do que ontem. Isso a gente nunca pode nos esquecer. Hoje, essa encarnação que aqui estamos, ela com certeza é melhor do que a gente esteve aqui. Aí a gente pensa, nossa, mas aquele que está tendo aqui uma oportunidade fazendo coisas horríveis, será que está na outra? Fez pior. Fez pior, gente. Entende? Então nós temos que sempre lembrar disso, que nós estamos tendo, né, aqui esse momento nosso é o melhor, né? Então, nessa nova oportunidade que nós estamos tendo, que possamos o quê? Utilizar o Evangelho, possamos trabalhar na seara do bem, para que possamos trabalhar na vinha do Senhor. Não é isso? Que possamos dar o nosso melhor, preparar e semear a terra para que outros irmãos, né, quando aqui estiverem, né, que aqui chegarem, possam utilizar destas sementes que aqui nós vamos deixar, como os nossos antecessores, né, predecessores, né, deixaram aqui para nós, que a gente possa deixar coisas boas também, não é verdade? Para que eles possam utilizá-los, né, dessas oportunidades, né? E quando a gente fala o estudo do Evangelho, né, e nós espíritas que somos, né, como a gente acabou de falar, né, esses últimos, né, a gente tem que saiba utilizar, que a gente saiba utilizar. Depois eu vou tentar, se der tempo, de fazer uma leitura aqui do finalzinho daqui do livro aqui, da parábola, que é muito interessante, né? Que os espíritas, eles têm que saber utilizar. Utilizar o que? Através dos estudos. Nós temos que estudar muito, nós temos que aprender muito. A cada hora nós temos que aprender. Nós temos que disseminar o que nós aprendemos. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou passando para vocês o que eu estudei. Não é verdade? E vocês vão poder passar para outro o que eu estou passando. E assim vai. Que nós espíritas possamos estudar sempre, e que possamos estar o quê? Passando para os outros o que nós aprendemos. Que é isso, né? Né? Aquilo que a gente falou, semear, o outro utiliza e a gente vai passando para o outro, né? E aí nós temos sempre que saber utilizar cada oportunidade que nos é concedida, né? Trabalhar na seara do bem, né? É um trabalho árduo, requer esforço para que nós possamos receber esse salário, né? Se tivemos aqui por milhares de vezes, né? E porque utilizamos muito mal, essa oportunidade que nos foram concedidas, né? Através da inércia ao próximo, ao plantio do mal,
né, a maldade que disseminamos, né? Então, na encarnação, né, nessa última encarnação que estamos, né, precisamos fazer o melhor, doando amor e caridade. Precisamos somente de uma hora, de uma encarnação para fazermos o melhor, para mudarmos a nossa história de milhares de horas que foi nos concedida, de milhares de oportunidades que foram nos dadas, né? Precisamos o quê? Da ação do amor, através do quê? Da caridade, do amor ao próximo, né? Da semeadura e da seara do bem. Né? Temos que tentar sempre melhorar e sempre o quê? Buscar o quê? A nossa perfeição todos os dias, né? É o orar e vigiar, meus irmãos, sempre. É o orar e vigiar sempre. Nós vamos errar, né? Mas a gente vai orar e vigiar sempre para fazermos o melhor, né? Não podemos, né, nos esquecer que viemos em várias encarnações que cometendo erros, então não conseguimos nos depurar sem fazer esforços, né? Então a gente tem que orar e vigiar e buscar sempre o nosso melhor. Eu queria fazer a leitura, mas vamos tentar, não sei se eu vou conseguir, de fazer a leitura do final. Não vou conseguir não, ela é grande, é bem extensa. É do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, né? Se vocês puderem depois fazer a leitura, depois fala da parábola dos trabalhadores da vinha, logo depois que faz as reflexões que ele vai fazer. Sim, eu ia falar um pouquinho mais do que eu acabei de falar, né? Das palavras aqui de Caibar Schutel, né? Claro que são muito melhores que as minhas palavras que eu fiz. Então, assim, quem puder fazer a leitura, é uma leitura muito boa, tá? No meu livro é a página 54 e a página 55. Irmãos, espero que vocês tenham gostado do estudo que foi feito, que foi concedido, e que a gente possa sempre disseminar o que a gente aprende. A gente sempre tem que buscar, estudar, e que a gente possa sempre plantar, preparar o solo para os outros irmãos que aqui vão passar. Que vocês possam passar o que aqui hoje aprenderam, e a gente vai passando e preparando o solo, sempre em busca da nossa perfeição, da nossa transformação moral. Através do amor, do muito amor, através da ação desse amor. O que é a ação desse amor? É a caridade. E se eu for falar da caridade, nós vamos passar a noite toda aqui. Então vai ficar para um outro estudo que um outro irmão possa aqui fazer. Muita paz a todos. Muito obrigada. Gratidão. Muita gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Carla Maia pelos esclarecimentos e reflexões que ela nos trouxe nessa noite. Agradecemos aos amigos espirituais, aos benfeitores e ao nosso mentor Isaac Lima. Agradecemos a Jesus por esse momento que passamos aqui. Aos irmãos que irão receber o passe, que pensem em Jesus e ouçam a música até o final. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.